E a Rússia anunciou nesta terça-feira que o governo decidiu retirar algumas tropas militares da fronteira com a Ucrânia. Em entrevista, o porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que diversas unidades já completaram suas missões de realizar treinamentos militares planejados na região. Ontem, como dissemos, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para a Rússia, onde se encontrará com o presidente Vladimir Putin. Diversos veículos de imprensa e políticos criticaram a decisão do presidente de manter a viagem, mesmo em meio à tensão política. Quando desembarcou, Bolsonaro foi recebido com honras e nas redes sociais, milhares de usuários brincaram e levaram a hashtag Bolsonaro evitou a guerra aos assuntos mais comentados do Twitter. Também repercutiu bastante uma montagem do presidente como capa da revista Time. Já o empresário Luciano Hang postou a seguinte mensagem em suas redes sociais sobre a retirada das tropas russas: se fosse ao contrário, Bolsonaro seria o culpado. Volto com você, Ana. Olha, Vitor, eu acho que uma das características desses tempos estranhos que estamos vivendo é como as pessoas perderam o humor, né? A capacidade de rir, a capacidade de fazer piada, às vezes até de si mesmo, e isso, aí eu sei que eu vou levantar aqui a bandeira que o Fiuza não gosta muito de esquerda-direita, mas a esquerda não sabe, a esquerda não tem bom humor. A esquerda não tem humor algum, né? Não sabe fazer piada deles, dos outros, brincar de uma maneira até saudável, e hoje aconteceu isso que nós vimos aí da própria imprensa militante, imprensa ativista, comprando esse humor que foi solto aí nas redes sociais pelos apoiadores do presidente, de uma maneira séria, desmentindo os checadores de notícias, checando memes, checando brincadeiras, checando tweets. A semana passada também o próprio presidente da Ucrânia disse num tom de humor, ele até depois disse que foi num tom de ironia, que a Ucrânia seria invadida amanhã, né, 16 de fevereiro. Aí num tom dizendo, olha, não comprem isso que o Ocidente está vendendo. Nós falamos aqui há alguns dias que a imprensa estava noticiando uma guerra iminente quando o próprio presidente da Ucrânia estava colocando panos quentes e dizendo, olha, não é nada disso, não, o que vocês estão noticiando aí, essa imprensa que está noticiando, inclusive uma imprensa torcendo por uma guerra, talvez porque seja uma imprensa aqui nos Estados Unidos muito alinhada com o Partido Democrata, e tem quem ainda ache que uma guerra poderia unir os americanos, já que eles estão totalmente divididos aqui nos Estados Unidos. Ele disse, não é o que está acontecendo. E, no entanto, nós vimos que essa imprensa também comprou a ironia do presidente ucraniano e disse que a guerra aconteceria essa semana, que a quarta-feira seria o dia da invasão. E não custa a gente lembrar também, né, Vitor, que quando Obama atacou a Líbia, ele estava visitando o Brasil. E o governo brasileiro, então petista, era contra as ações militares nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na Líbia. Ou seja, essas ações e esses eventos militares dentro do contexto geopolítico, eles têm, de alguma forma, uma independência com as relações comerciais desses países, né? Nós não podemos, muita gente está dizendo aí que o presidente Bolsonaro, que agora está mais próximo de Putin, que Putin é um ditador, mas não podemos esquecer dos BRICS, né? Essa aproximação do Brasil com a Rússia, ela vem lá de trás, com o Fernando Henrique, Lula, Dilma, o próprio Temer. Então não é uma relação comercial nova. E essas ações aí geopolíticas e militares são ações independentes desses relacionamentos comerciais, Brasil e Rússia, e Brasil e Estados Unidos. Agora, Biden volta à televisão agora e tenta inflamar um pouco mais o discurso que parece que agora, fora da bolha democrata e fora da bolha dessa administração da Casa Branca, parece encaminhar para um cenário aí de não guerra. Valeu, Ana. Você, Fiuza, 3 minutos. Ô, Vitor, é o seguinte, quem são os pacifistas e quem são os beligerantes, né? Então, esse período de pandemia, ele é muito eloquente para fazer essa demarcação.
Porque os beligerantes são os que usaram e usam a pandemia, a desculpa de se preocupar com o outro, para ações totalitárias, ações violentas, que estão na cara de todo mundo e serão todos esses serão responsabilizados, não tenham dúvida disso. Então, esses são os beligerantes. O presidente brasileiro não está nessa ala. E você não me pergunte por quê, ô checador ocioso. Eu não sei por que ele não está nessa ala, mas ele não está. Né? Ele não aproveitou o famigerado lockdown, por exemplo. Ele não entrou nessa linha. O mundo todo ficou perplexo, mas alguns, e na parte política, a maioria, se valeu, usou este flagelo, essa tragédia, para formas de controle violentos. Então, esses são os beligerantes. Então, é engraçado, sim, dizer que o presidente foi lá e evitou a guerra, para ver esses idiotas aí correndo, para desmentir, checamos. Esses são umas almas penadas, umas cascas de ferida. Não tem mais o que fazer na vida. E é claro que a gente sabe que isso não é um acidente. Isso não é que eles sejam só tolos. Existe, evidentemente, uma cartilha. Existem facilidades, né? Existe patrocínio, né? Existem bons amigos para quem ficar repetindo essa cartilhazinha. É uma coisa mais sofisticada, uma outra hora a gente fala disso. Agora, para concluir, né? O Donald Trump, que era a caricatura máxima, que era o homem que ia provocar a Terceira Guerra Mundial, fez uma gestão pacifista. E aí eu fico à vontade porque eu não uso essas demarcações, acho que elas confundem. Porque aí você diz, não, mas a desculpa é que o crachá dele era tal, o crachá do outro era tal. Eu não vou usar nenhum desses conceitos para dizer o presidente que era a caricatura do que seria xenofobia, intolerância, etc., ele fez um mandato pacifista. Ele endureceu a conversa com a Coreia do Norte e assim distensionou uma escalada perigosíssima. Era ou não era? Ou a gente sonhou que tinha uma escalada perigosíssima com a Coreia do Norte? Quem distensionou isso foi o Donald Trump. Com o Irã também de uma maneira mais dura, inclusive matando um integrante do Estado iraniano, Soleimani, que era um terrorista. Ele trouxe uma situação mais pacífica. Então é isso, as caricaturas estão mais uma vez invertendo os sinais. Bom, e participe da nossa enquete de hoje, já no ar a pergunta lá no portal da Jovem Pan. A pergunta hoje é a seguinte: você concorda com a possibilidade de banimento do Telegram e de outros aplicativos do Brasil? Sim ou não? Você acessa www.jovempan.com.br, responda e no final do programa a gente traz aqui para você o resultado final. E nós falamos ontem aqui no programa sobre o governador João Dória, governador de São Paulo, que está ameaçando de demissão 1.500 policiais que não apresentaram comprovante da vacinação. Já foi aberta uma investigação contra esses agentes. E sobre esse caso nós falamos agora com o deputado federal Capitão Derrite, do PP de São Paulo. Daqui a pouquinho, na verdade, o deputado vai participar aqui do programa para a gente falar sobre essa questão do comprovante de vacinação dos policiais. Mas antes, queremos te ouvir, Augusto, também sobre a questão que trouxemos antes do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Rapidamente, então. A Ana Paula tocou num ponto que é essencial. Os integrantes da seita que tem no ladrão, seu único Deus, não sabem sorrir, nunca souberam. Isso é um traço do PT que mostra a alma. O PT não comemora as vitórias do partido, comemora a derrota dos outros. Eles não ficam felizes com o índice de votos que conseguiram. Eles querem saber quem não votou e perseguem, porque eles não permitem que alguém discorde do grande chefe, né? do mestre que diz aos seus discípulos aí tudo o que quer, um monte de bobagens, e eles seguem. Essa falta de humor é típica deles, né? O desmentir, ficar checando memes, isso é o fim do mundo. Alguém duvida de que esse pessoal torceu para que a Rússia invadisse a Ucrânia hoje, ou que invada amanhã?
Eles são a favor da guerra para prejudicar o Bolsonaro e acusar o Bolsonaro de ter incitado, né, o Putin aí a cometer essa violência. Pois bem, vão quebrar a cara de novo. E mais, quem praticou a política externa da canalice, como fez o PT, não tem o direito de falar nada. O Lula chamava o líder da Líbia, o Gaddafi, de meu amigo, meu irmão, meu líder. Ele falava, tremendo ditador que teve o fim que é previsível. Ditadores africanos, os ayatolás atômicos, esses eram os anfitriões preferenciais do Lula. Então o PT não tem o direito de abrir a boca, tá? Depois de ter feito o que envergonhou o Brasil durante 13 anos.